Você já ouviu falar sobre mindfulness? Muitos médicos, psicólogos recomendam a prática do mindfulness hoje em dia, mas o que é isso? Muita gente nunca ouviu falar, ou associa automaticamente com meditação e a ideia de esvaziar a mente. Mas a verdade é que a prática ajuda muito na melhora do foco, em reduzir a ansiedade e no aumento da paz interior. Com ressalvas, que é o que eu quero conversar com vocês hoje, que eu consegui ter um momentinho hoje de mindfulness. Então, quero compartilhar com vocês como que eu pratico e como que eu entendo a prática. Vamos conversar sobre isso? Mas se você é novo aqui no canal, é a sua primeira vez, quero me apresentar, meu nome é Liza. Aqui nesse canal a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, sobre o funcionamento da mente, sobre relacionamento, sobre fé. Então, seja muito bem-vindo. E vamos para o vídeo de hoje. Então, o que significa mindfulness? A ideia é mente plena, se você traduzir completamente do inglês. Atenção plena é como que a gente entende no português, que é praticamente você conseguir estar com a sua atenção no momento presente. O que está acontecendo ao seu redor nesse momento? E as recomendações, principalmente para quem nunca fez, é você conseguir ter um momento tranquilo, em silêncio, para você se concentrar na sua respiração, nas coisas que estão acontecendo ao seu redor. Eu automaticamente fecho os olhos, porque para mim, com os olhos abertos, é muito mais difícil de me concentrar. Então, eu gosto muito de fechar os olhos, é como se eu me voltasse para mim e conseguisse ouvir e me concentrar naquilo que está acontecendo. E por que que isso faz tanta diferença? Quando a gente vive num mundo super acelerado, que toda hora você tem um estímulo, uma coisa acontecendo, mil coisas passando pela sua mente, Augusto Cury fala da síndrome do pensamento acelerado, mas a verdade é que, principalmente no Brasil, o Brasil hoje é o país mais ansioso do mundo. E principalmente para a ansiedade, que é esse medo do futuro, essa aceleração dos pensamentos, das coisas que podem acontecer, muitas coisas que, na realidade, a gente não tem controle. E às vezes a gente nem sabe, nem percebe por que que a gente está tão acelerado, por que que a gente está tão agoniado. Então a gente acaba tendendo a suprimir os nossos sentimentos, suprimir os nossos pensamentos. Você só abafa com barulho para você não realmente se ouvir e prestar atenção naquilo que está acontecendo. Eu não sei o quanto que você pratica de silêncio, o quanto você consegue realmente ficar quieto e prestar atenção naquilo que você está pensando, naquilo que você está sentindo. E a ideia do mindfulness é você observar, a ideia de você silenciar e você observar sem julgar. Você observa o que está passando pela sua mente, quais são os pensamentos, as coisas que estão acontecendo, sem julgar. Por quê? Voltando, a gente tende muito a prestar atenção no outro, a falar do outro, a falar o que o outro está fazendo, as coisas que estão acontecendo, e não se observar. Quanto mais eu observo o outro, menos eu me observo, menos eu presto atenção naquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu estou falando, naquilo que eu estou pensando. Isso é tão importante. Eu lembro quando eu me dei conta e comecei a praticar o mindfulness, uma das coisas que eu percebi, e foi também durante o processo, quando eu estava estudando, quando eu comecei a estudar sobre inteligência emocional e comecei a sair do processo depressivo. Se você não viu o vídeo, eu vou deixar aqui na descrição, o vídeo que eu falo como eu saí da depressão sem medicação. Mas uma coisa, uma verdade que eu percebi durante esse tempo é que eu não gostava da minha companhia. E é duro dizer isso, mas é a verdade. Eu tentava o tempo inteiro estar assistindo um vídeo, assistindo uma série, fazendo várias outras coisas, prestando muita atenção na vida do outro, porque era muito difícil ficar comigo mesma. Eu sempre queria uma companhia, porque sentar num restaurante sozinha é depressivo. Para mim, fazer coisas sozinha não era gratificante, era incômodo. Essa é a verdade. Era incômodo, eu não me sentia bem fazendo as coisas sozinha. E foi uma verdade difícil de aceitar. Teve uma questão da gratidão, eu falo mais disso no vídeo sobre a depressão, mas tinha uma questão de não apreciar minha própria companhia. E demorou até eu perceber isso e começar a mudar. Eu lembro do Espírito Santo realmente me confrontando, porque por mim mesmo provável que eu não teria tido essa consciência. Mas o Espírito Santo me forçando a fazer coisas sozinha, a ir num show sozinha, a ir no cinema sozinha, a ir para restaurante sozinha e desfrutar daquele momento com ele,
mas prestar atenção em mim, sabe, desfrutar a minha companhia, a solitude, né, que muita gente fala, não é a solidão, a diferença entre solidão e solitude. E foi nesse processo que eu comecei a me perceber, porque quando a gente está muito cercado de barulho, de muito ruído, de muita distração, você não escuta aquilo que está acontecendo dentro de você. Você não é obrigado a se confrontar com você mesmo, com o que passa na sua mente, com as mazelas que estão dentro de você, essa é a verdade, e com os pensamentos equivocados. Então, a ideia do mindfulness é: eu olho, eu não julgo, mas eu observo. A questão é, quando a gente fala que um dos benefícios do mindfulness, em teoria, é aumentar a sua paz interior. E aqui entra o ponto que eu não acredito. Que para mim é impossível você aumentar a sua paz interior sozinho, buscando dentro de você a sua paz interior. Eu acho que a gente encontra várias respostas dentro da gente, observando os nossos comportamentos, mas no sentido de pensar da onde que esse comportamento veio, por que eu estou pensando isso, da onde isso está vindo, sabe? Começar a se questionar a respeito das coisas, mas quando a gente fala de paz, quando Jesus disse que ele traz a paz que o mundo não dá, porque no mundo que a gente vive é impossível você encontrar paz dentro de você mesmo, e principalmente se você estiver passando por momentos críticos, por questões que você nunca vai encontrar resposta. Então, para mim, a resposta você só vai encontrar na palavra de Deus. Então, como que eu pratico? Como que quando eu tenho tempo, né? Hoje em dia, hoje em dia virou momentos raros como o de hoje. Mas a ideia é você conseguir sentar, você prestar atenção na sua respiração e você se perceber quais são os pensamentos que vêm à minha mente, o que que passa, eu quero falar de fulano, onde eu estou gastando minha energia, o que está acontecendo dentro da minha mente, sabe? E conseguir ir desacelerando e prestando atenção nessas coisas e confrontando com a verdade de Deus. Então, quando eu começo a me preocupar com várias situações, eu paro, eu respiro, eu olho, tá, o que que eu tenho controle sobre isso? Tenho controle, não tenho controle? Os estoicos, né, eu gosto muito da parte da filosofia estoica quando fala sobre isso, o que que eu tenho controle? Eu olho para aquilo que eu tenho controle, aquilo que cabe a mim mudar, e aquilo que eu não tenho controle, eu vou confrontar com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Então, eu olho e falo: "E eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, tanto coisas boas quanto as coisas ruins. Está tudo cooperando para me fazer mais parecido com Cristo." Então, quando eu confronto com a palavra, que é a verdade imutável, eu tenho uma base e um fundamento, porque se eu fico buscando só dentro de mim, a nossa natureza ela é fraca. Nós somos seres falhos por natureza. Então você não vai conseguir encontrar essa paz, ver como os monges budistas, naquele silêncio. Não acredito nisso. Inclusive isso, quando eu falo de mindfulness, é você olhar para si, mas ser confrontado, confrontar os seus pensamentos, confrontar aquilo que você está vendo com a palavra de Deus, para te tornar mais parecido com Cristo, com a verdade que é imutável, para que você encontre realmente a paz que excede todo entendimento que só há em Cristo. Então eu gosto muito de olhar para as práticas e vê-las como ferramentas. Então, mindfulness me ajuda muito a entender nesse sentido, de reduzir a ansiedade, de conseguir me concentrar, de conseguir realmente prestar atenção naquilo que está acontecendo dentro de mim, mas eu não vejo a prática como a solução em si, a resolução da raiz do problema. Sempre olhar para dentro e confrontar com a palavra de Deus, pensando que eu não consigo realmente remover pensamentos da minha mente, eu consigo sobrepor. Eu olho para um pensamento e falo: "Ok, eu olho, tô te vendo aqui, mas eu deixo você ir, porque o que eu quero acreditar, o que eu quero que fique na minha mente é esse outro pensamento." Então, é um processo, você nunca praticou mindfulness, nunca parou para poder se olhar, nunca parou para ficar em silêncio, sem música, sem vídeo. Os meninos estão correndo aí, gente, se vocês ouvirem barulho. Os meninos estão aproveitando as férias do lado de fora. Inclusive, eu vou botar um pouco do meu momento de mindfulness
Eu até pensei em gravar lá fora, mas tinha muito barulho e ia ficar ruim o áudio. Mas a questão é, você começar um pouquinho de cada vez. Se você está no completo furacão, nunca para, nunca desacelera, já acorda com uma música super agitada ali no talo. Não, começar a prática de ir se observando e ter pelo menos 5 minutos. E aí depois você vai aumentando conforme a sua necessidade. Principalmente, quanto mais ansioso você for, quanto mais agoniado você for, mais importante, mais diferença você vai ver nesse sentido de ir desacelerando e prestando atenção nas coisas que você está fazendo, para que você realmente consiga se conhecer melhor e se observar, porque às vezes a gente está gastando tanto tempo olhando para o outro e silenciando aquilo que está acontecendo dentro da gente, com várias distrações, e a gente nunca para se observar e para avaliar o que realmente eu quero. E aí você vai suprimir com medicação, vai suprimir com comida, vai suprimir com vários, diversos outros vícios, mas não olha para ver da onde que está vindo realmente, o que está acontecendo dentro de você. Falei demais, mas a ideia era tentar dar um resumo básico de como que você consegue fazer isso. Você não precisa de nada, você precisa de silêncio, que, por exemplo, no meu caso hoje em dia, com 2 crianças pequenas, é realmente muito mais difícil, mas se você tem essa disponibilidade, eu te convido a fazer o máximo que você conseguir. E se você conseguir, por exemplo, ter contato com a natureza, que também faz muita diferença, é terapêutico. Luz natural, contato com a grama, com o sol, ouvir o barulho do vento, dos passarinhos cantando, tudo isso é terapêutico também e te ajuda a desacelerar, sabe? Parar para ouvir o barulho do vento batendo nas folhas. Basicamente o que eu fiz hoje, e isso traz uma paz, sabe? Que aí às vezes você tá no meio de um momento barulhento, você consegue fechar os olhos e voltar naquele momento, sabe? Dar uma recarregada só para respirar. A respiração é um ponto assim importantíssimo, porque muita gente nunca parou para observar a sua respiração. E desde que eu passei a treinar o mindfulness, para mim a respiração é um exercício que eu sempre faço. Se eu tiver com dor, se eu estiver nervosa, se eu tiver, ó, eu já vejo a diferença. Para parir, para tudo, para você manter a calma e exercitar o autocontrole, a respiração é fundamental. E o mindfulness traz essa ideia de você prestar atenção na sua respiração. Enfim, falei demais, mas eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para vocês. Se você gostou, já deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal, a gente tem vídeo toda semana. E compartilha com as pessoas que você acredita que serão abençoadas e que Deus te abençoe.